Bom, muito bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar Sparexarco. Estamos aí no nosso 8º encontro desse ano. É a segunda série que a gente finaliza já em 2021. Hoje estamos com a Roberta Said e ela vai falar sobre boas práticas na indústria frigorífica. Pessoal, a gente vai lançar mais um calendário de treinamentos entre esse mês e o próximo, e a gente vai estar fazendo mais uma série de webinars para vocês, tá? Só para não esquecer, para quem não está acostumado a fazer os treinamentos com a gente costuma fazer a emissão de um certificado de participação que a gente emite mediante aí a resposta à nossa pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação é uma pesquisinha bem rápida que a gente costuma fazer no final de cada treinamento. Então, se você ficar até o final com a gente, responder a pesquisa, a gente manda para você um certificado. Caso você tenha interesse aí de rever os treinamentos que são gravados, a gente manda para vocês por e-mail, tá? Um link com acesso a todos os treinamentos anteriores. Então, a gente já tem uma biblioteca bastante extensa de treinamentos e vocês têm à disposição. Roberta, fique à vontade aí. Eu vou estar aqui, qualquer dúvida, podem utilizar o campo de perguntas, tá? E eu faço a interrupção e pergunto para a Roberta, tá? Bom dia, obrigada, Rachid, pela introdução. Como ele apresentou, meu nome é Roberta Said, eu sou engenheira mecânica, trabalho na Sparexarco Brasil já há 6 anos e tenho 12 anos de experiência em transferência de energia. Então, em todos os diversos segmentos, né, que a gente atua atualmente, sempre tem aí uma troca de energia, né? Seja através do vapor ou de outros fluidos. Então, nossa empresa é focada bastante em segurança, então toda a nossa apresentação se inicia com um momento de segurança, né, visando sempre o bem-estar de todos. Então, eu trouxe hoje uma notícia aí que é referente a 2020 em comparação com 2019, mas pode trazer um alerta para os índices desse ano. Então, o número de acidentes em rodovias federais cai, porém a letalidade aumenta. Ou seja, conforme mais pessoas estão, né, trabalhando de casa, reduzindo o fluxo nas rodovias, a velocidade média está aumentando, porque está mais livre, né? Aquela vontade de pisar um pouquinho mais fundo e chegar mais rápido. Então, os acidentes que ocorrem acabam sendo mais fatais do que anteriormente. Então, teve uma redução do acidente, mas o número de mortes se manteve estável, ou seja, tiveram mais mortes com relação ao número de acidentes. Então, lembrando sempre de tomar muito cuidado quando estiver na direção, evitar o uso de celular, né? Distrações, foco na estrada, não dirigir quando estiver muito cansado, com sono, tomar cuidado com objetos soltos dentro do veículo e focar sempre numa direção realmente segura, pensando que sempre tem alguém te esperando em algum lugar, né? Então, a gente quer chegar inteiro, quer chegar bem. Falando um pouquinho do nosso grupo, a Sparexarco Engineering PLC compreende 5 empresas, então temos a Chromalox, a ITER, nós, né, da Sparexarco, a Watson Marlon e a Gestra. Então, estamos com uma presença global em 62 sites, sendo 7.250 colaboradores distribuídos em 15 fábricas, e temos mais de 1.600 engenheiros de aplicação e vendas, distribuídos aí em todos os continentes. E no Brasil, estamos distribuídos em 9 filiais, sendo deles 7 com escritórios físicos, né, aí, em algumas cidades estratégicas, porém com equipe em campo e atendimento em todo o território nacional. Então, se vocês necessitarem de alguma visita local ou alguma consultoria, são todos engenheiros de aplicação e venda que estão capacitados para verificar a necessidade e atendê-los. E buscamos ser sempre mais do que um fornecedor de produtos,
sim focando em, claro, temos os produtos, em sistemas turnkey, ou seja, soluções, pensando em resolver, né, algum problema, implementar alguma melhoria, mas sim buscando resultados e não só o fornecimento de produtos. Temos uma rede de assistência técnica, auditoria energética, então a gente pode visitar a planta, fazer uma auditoria energética desde a geração do vapor até o retorno do condensado, identificar pontos de melhoria, né, ou de recuperação de energia e manutenção também, tá? Treinamentos, uma parte desses treinamentos são os webinários, mas temos também alguns treinamentos dedicados a determinados assuntos que antes da pandemia ocorria em nosso site em Cotia, mas também fazemos treinamento em loco em clientes, né, quando tiver a necessidade. E gerenciamento de projetos, podemos acompanhar alguns projetos junto com os nossos clientes, até mesmo para identificar como nascer um projeto da forma mais otimizada, da forma mais eficiente. Então, hoje eu dividi aí a nossa apresentação em 5 tópicos, tá? Então, vamos começar com uma visão geral da indústria frigorífica. Então, neste webinário, vamos focar na indústria frigorífica de bovinos, né, e focado nos processos que demandam vapor saturado e água quente, que é realmente aí o nosso negócio, né? Então, alguns dados que eu retirei do site da Farm News, que hoje o Brasil possui um dos maiores índices de produção de carne bovina, né? Temos um dos maiores rebanhos aí do mundo. Então, temos produção para consumo interno e também para exportação. O nosso número de exportação é bem expressivo. Tá? E o nosso rebanho está bem distribuído, né, na maioria aí na região centro-oeste e norte do país. Então, aqui no mapa, as áreas mais escuras é onde a gente tem o maior número de gado mesmo, né, do rebanho, onde eles estão mais focados, tá? Então, podem ver que nessas regiões nós temos também, né, uma equipe que está dedicada, né, a atender esses clientes. Então, o intuito não é entrar muito no detalhe do processo em si do abate, tá? Mas lembrando que o abate dos animais tem como objetivo a obtenção da carne e os seus subprodutos destinados ao consumo humano. Então, é um processo que precisa ter alguns cuidados pensando no bem-estar de quem vai consumir aquele produto final. Por isso, eles são regulamentados por diversas normas a fim de garantir essa qualidade e segurança do consumidor final. Em todo o processo produtivo, nós temos o consumo de água, de energia térmica, né, do vapor, e energia elétrica também. E estamos sempre na busca contínua de racionalizar esse consumo. Então, cada indústria, né, dependendo aí da sua capacidade, do seu tipo de produção, né, dos seus subprodutos, vai ter um consumo diferente de água, mas é um consumo alto porque a gente demanda disso em todos os pontos do processo. E por isso, né, onde a gente puder racionalizar, vai ter uma diferença significativa no resultado final. Então, hoje a gente pode dividir, né, esse segmento no abatedouro, onde de lá saem as carcaças, né, ou seja, a carne com os ossos e as vísceras que são comestíveis. A parte de frigorífico, os frigoríficos, eles podem ou não ter a área de abate, tá, dentro de uma mesma planta, porém, eles recebem, né, o que sobra dos abatedouros para a produção dos industrializados, né, e alguns outros subprodutos. E, por fim, uma área de subproduto, que é onde ele vai processar todos os resíduos que não foram consumidos, né, nas produções anteriores. Então, tudo realmente que ficou, nada é perdido, nada é desperdiçado, tudo é
reaproveitado. Então, acaba sendo uma produção aí de sebo, de gordura e farinha de carne e ossos, que é aproveitado em outras indústrias que às vezes a gente nem se dá conta que realmente utiliza, né, esse subproduto. Então, hoje existem plantas onde nós temos as três divisões, né, dentro de uma mesma planta, ou temos plantas especializadas em uma delas. Então, por isso que aqui eu não vou entrar muito no detalhe, né, de consumo de água para cada um, em valores, porque cada unidade tem a sua particularidade, né, tem a sua composição ali, e isso pode variar muito de uma unidade para outra. Então, para começar, né, a gente sempre busca começar pelo início, né? Isso parece óbvio, mas é a lógica, né, de operação. Então, se a gente vai necessitar de vapor saturado em algumas partes do processo, né, em determinados momentos, nós precisamos falar da geração desse vapor. Então, existem alguns fatores que vão impactar no desempenho da geração do vapor e que pode interferir no resultado final, na qualidade final do produto que a gente está produzindo. Então, a caldeira, né, o equipamento aí bastante conhecido e é onde a gente realmente produz o vapor saturado. Então, normalmente ele é gerado a alta pressão para facilitar a sua distribuição, né, através da planta, porque vapor a alta pressão tem um volume específico menor e demanda tubulações de menor diâmetro. E por isso acaba sendo mais econômico para distribuir esse vapor a alta pressão. E aí a gente reduz a pressão nos pontos de consumo para aproveitar melhor o calor latente contido ali no vapor saturado. Então, hoje nós temos diversos tipos de caldeira, né? E cada caldeira vai queimar um combustível diferente. Então, que seja queima de lenha, queima de gás natural, queima de cavaco, diesel. Só que cada combustível tem o seu poder calorífico, né? Tem ali uma continuidade no fornecimento de calor. Então, o combustível, ele afeta diretamente na performance da caldeira, no rendimento que ela vai ter, na qualidade do vapor gerado, no título do vapor que é gerado, tá? E como eu falei, né, vamos listar agora alguns fatores que podem contribuir para o maior consumo de combustível e redução do desempenho. Então, a temperatura da água de alimentação. Na caldeira, a gente precisa aquecer a água, aumentar a sua temperatura e depois transformar essa água em um vapor. Então, eu tenho um consumo ali de calor sensível para aquecer a água até o ponto de ebulição. E como a gente gera vapor a alta pressão, o meu ponto de ebulição da água vai ser uma temperatura mais alta, né, do que os 100 graus que a gente está habituado aí numa panela, né? Então, a gente vai trabalhar com temperaturas em torno de 178, 180 graus. Então, o calor sensível para aquecer a água de uma temperatura ambiente até esses 180 graus é considerável, e isso vai vir do combustível. Então, se eu puder, em algum momento do processo, pré-aquecer essa água, é energia que eu economizo do combustível e, consequentemente, eu reduzo a minha emissão de CO2 para o ambiente, né? Então, qualquer economia de energia que a gente puder direcionar para a caldeira é benéfico não só para o custo do vapor gerado, mas também para o nosso meio ambiente. O poder calorífico do combustível, então, dependendo do combustível que a gente escolhe, eu vou precisar de mais massa daquele combustível para gerar 1 tonelada de vapor, né, ou menos. Então, tudo tem que ser avaliado ali em função realmente do poder calorífico do combustível que eu estou escolhendo para minha caldeira. A alimentação do combustível. Então, se é uma alimentação manual, por exemplo, a lenha, eu dependo de um operador perceber se está caindo o calor, né, a energia dentro da caldeira para alimentar com mais lenha. Então, se eu fico oscilando a quantidade de lenha, eu tenho oscilações de energia ao longo da minha geração do vapor.
E com isso eu posso ter oscilação também na minha produção, né? No vapor que chega para o meu processo. E aí essa oscilação pode criar alguns gaps, né? Então a gente pode ter ali momentos que eu produzo um produto de boa qualidade e em determinado momento a pressão do vapor caiu, o consumo, a produção de vapor, a vazão disponível diminuiu, e aí falta energia para o meu processo. Então, essa alimentação, né, quanto mais contínua e mais uniforme for, melhor vai ser para a geração de vapor. A qualidade da água também vai impactar, pensando aí na vida útil, né, da caldeira. O controle de sólidos totais dissolvidos tem também tem a ver, né, com a qualidade da água, mas também tem a ver com a concentração desses sólidos, porque conforme a gente vai evaporando a água, os sólidos tendem a se acumular na caldeira. Então, chega um determinado momento, né, onde a gente entra ali num ciclo crítico, onde você tem uma saturação desses sólidos, a gente pode começar a ter corrosão na caldeira, né, e aí você vai perder todo um equipamento e pode parar toda a sua planta. Então, ter esse controle vai aumentar a vida útil e vai garantir segurança, né, para a sua planta, para a sua operação. Assim como o controle de nível também, para a gente evitar arraste, né, na linha de vapor, e os depósitos no fundo da caldeira. Então, se eu não tenho tão bem o controle dos sólidos totais dissolvidos, eles tendem a se acumular e se depositar no fundo da caldeira. E também pode gerar ali um entupimento, uma corrosão e reduzir a vida útil. E presença de gases não condensáveis. Então, dentro da água, nós temos também oxigênio. E esse oxigênio, quando ele vai para a caldeira, a gente eleva, né, a temperatura, ele também pode gerar corrosão nos componentes internos. Então, existem formas da gente eliminar esses gases antes de alimentar a água dentro da caldeira. Então, tudo isso faz com que a caldeira opere de forma eficiente e por bastante tempo, né, garantindo aí qualidade no seu processo. Então, aqui algumas oportunidades na casa da caldeira. Então, como eu falei, o controle dos sólidos totais dissolvidos. Então, é possível fazer um controle automático disso. Então, é um controle da condutividade e do nível da água. Então, é feito ali, tem um sensor que vai controlar essa condutividade, chegou num nível crítico, ele descarta, né? Reduz o nível. Então, com isso, a gente previne corrosão e danos. E eu também elimino apenas uma quantidade necessária, né? Não, é algo realmente automatizado. Então, eu não vou depender de uma pessoa que vai abrir e fechar. Então, eu posso estar descartando mais ou menos. E aí, a reposição dessa água vai ser com uma água fria. Então, quanto menos eu tiver que repor essa água, melhor vai ser para o desempenho da minha caldeira, porque eu não vou ter que baixar muito a temperatura e depois ter que recuperar isso. Então, esse gap de alimentar água nova com a baixa temperatura também prejudica na minha geração de vapor e pode faltar vapor para a minha produção. Então, com esse sistema automático, ele vai perceber e vai tirando aos poucos, para não ter que esperar chegar num momento muito crítico e chega até a ser perigoso, né? Então, vai mantendo aquela situação estável, né, ao longo da operação da caldeira. Outro ponto seria um separador de umidade na saída, né, do vapor que vai para a distribuição da planta. Porque na caldeira a gente pode ter algum arraste da água, né, que está ali borbulhando, né, a gente pode ter uma espuma gerada. Então, o separador, ele vai garantir que não vou mandar toda essa água para minha linha, né, para as minhas válvulas, para todo o meu processo. Então, a gente consegue aumentar aí a qualidade do vapor para até em torno de 95% de título, né, ou até mais. Então, é um equipamento que é mecânico, não demanda energia elétrica, né? Então, ele consegue fazer a separação mecânica, né, da água e do vapor, mandando apenas um vapor saturado seco
para toda a minha planta. Uma descarga de fundo automática também. Quando a gente tem aliado a descarga de fundo automática com o controle de sólidos totais dissolvidos, eu também demando de menos descartes, né, da descarga de fundo, já que eu vou ter menos sólidos se depositando no fundo da caldeira. Então, essa descarga de fundo automática, você tem uma remoção periódica, né, desses sólidos decantados e através de um temporizador. Então, com isso, a gente evita um descarte excessivo de água da caldeira, tá? E mantém, né, a vida útil por eliminar esses sólidos que ficam depositados aí no fundo da caldeira. E também uma válvula de controle diferencial de pressão, né? Com isso, a gente consegue ver se, vamos supor, caiu a pressão na caldeira, essa válvula ela vai estar vinculada a sensores de pressão, né, transmissores de pressão, para poder gerar uma contrapressão na caldeira e recuperar a pressão que foi perdida e manter uma estabilidade também na pressão que é destinada à planta, às linhas de distribuição. Agora, pensando um pouco em recuperação de energia, a água que a gente descarta ali no controle de nível, né, no controle dos sólidos totais, ela não pode ser recuperada, então ela precisa ser descartada, né? E só que ela está à temperatura da água sendo gerado vapor. Então eu tenho uma água a alta temperatura. E eu não posso simplesmente descartar isso na minha ETE, direto, né, no esgoto, né, ou em qualquer outro ponto. Então, o ideal é que a gente resfrie essa água antes de descartá-la, né? E ela tem energia. Então, eu poderia passar, né, essa água por um tanque de vapor flash, que a gente chama, né? Onde eu vou separar, porque eu vou descartar uma água a alta pressão para nenhuma pressão. E aí, quando a gente faz essa redução de pressão, né, na água, eu tenho uma sobra de energia, que a gente chama de vapor reevaporado. Então, essa sobra de energia, ela se transforma novamente em vapor. E aí, esse vapor eu também posso utilizar em outros processos. Então, esse tanque, né, de vapor flash, a gente realmente separa essa sobra de energia em forma de vapor do restante do líquido. Então, a gente traz esse condensado para uma temperatura ambiente não, uma temperatura da água saturada, né, com a pressão atmosférica, ou seja, ali em torno de 100, 105 graus. E eu direciono essa água que foi descartada para um trocador de calor. E nesse trocador eu posso recuperar, pré-aquecer a água de make-up, que vai retornar para a caldeira. Com isso, eu ganho, né, em consumo de combustível, porque eu já estou mandando a água numa temperatura maior e essa energia que eu gastaria para aquecer a água, eu recupero da água que eu estou descartando. Tá? E aí eu consigo descartar, né, a água do descarte de nível para ETE sem causar danos, né, ao ambiente. Temos aí um menor impacto ambiental e uma recuperação de energia. Agora, falando do desaerador, né, do tanque de alimentação de água, a gente pode até reutilizar o vapor que foi gerado aqui, né, no separador, né, de vapor flash e de condensado, para remover o oxigênio da água que está sendo alimentada. Então, a gente faz ali uma separação dessa água em gotículas menores e uma injeção de vapor exatamente para remover esse oxigênio contido na água. A gente faz uma desaeração. E com isso a gente aumenta, né, melhora a qualidade sem ter que incluir mais produtos químicos na água que a gente vai utilizar na caldeira. Tá? Também, né, por utilizar o vapor, eu tenho ali um descarte de vapor, né, pelo vente do desaerador, né, uma parte da água que a gente acaba evaporando também, né, por injetar o vapor diretamente. E esse vapor eu também consigo aproveitar, né, através de um trocador de calor, para recuperar energia
tudo que a gente puder recuperar de energia para água de alimentação vai ser benéfico para a nossa caldeira. Okay? Agora, entrando mesmo no processo, tá? De abate. Então, uma visão geral. Né? Os animais são recebidos e eles ficam ali alguns dias em currais, né? Para aliviar o estresse da viagem e também para já dar uma mudada na alimentação, né? Água, hidratar, né? Os bichinhos. Aí eles são conduzidos para uma lavagem e para o atordoamento, até que o abate em si é feito, né? Então tem a sangria e a esfola dos animais. Depois a evisceração, o corte e a desossa, né? Onde a gente vai separar realmente os produtos finais. E dali eu tenho realmente a carne, que é o produto final do abatedouro, e os ossos, os restos das aparas de carne, gorduras e partes não comestíveis. Então, esse subproduto, né, que está destacado aqui em verde, ele vai para outra parte, né, para que a gente vai falar mais para frente. Então, ele também vai ser aproveitado. Só que o produto final do abate seria aí a carne com os ossos. Então, no processo ali de sangria e esfola, e também da evisceração, corte e desossa, onde a gente tem uso de facas, temos alguns colaboradores, né, que fazem esse processo, e tudo é feito dentro de câmaras. Então, nesses dois processos, a gente tem o consumo de água quente. Tá? Então, consequentemente, né, para gerar essa água quente, a gente pode usar o vapor saturado. Então, a barreira sanitária, né, para higienizar, né, os funcionários que estão entrando, até para lavar a mão, braço, então realmente precisa estar higienizado a uma determinada temperatura. Os esterilizadores das facas, então, durante todo o processo, todas as etapas envolvem corte, né, da carne. Então, é utilizado faca, serra, e ela tem que ser esterilizada para evitar também proliferação de bactérias, evitar contaminação do produto final. Então, é demandado por lei, né, essa higienização, né, essa esterilização com água quente durante o processo de abate. E após o processo ser finalizado, é preciso limpar o ambiente. Então, toda a instalação, os equipamentos, as paredes, o piso, eles precisam ser higienizados. Então, são mangueiras mesmo, com jato de água, aí é usado algum produto químico para fazer uma limpeza aí química, e depois mais um jato de água para uma remoção realmente de toda a sujeira, né, para evitar qualquer proliferação de micro-organismos. Só que quem que define qual que é a temperatura da água em cada processo? Então, pensando aí na barreira sanitária, existe uma circular número 175, que foi feita em 2005, que exige, né, uma temperatura mínima de 43 graus da água para higienização, né, e sabão líquido para lavagem adequada das mãos e os antebraços. Então, a gente pensa em uma temperatura mínima, mas também temos que pensar numa temperatura máxima, porque afinal é o contato direto com a pele humana. A gente também não pode exceder, né, muito ali os 50 graus, que já causaria queimaduras. Então, é um processo que demanda uma precisão dessa temperatura, tá? Até mesmo para garantir essa temperatura mínima e garantir que não vou ter uma temperatura muito quente e não vou queimar o meu colaborador. Já no processo de esterilização, também é definido que os instrumentos de trabalho, como facas, né, serras, ganchos, o que for, precisam estar em contato com a água por um determinado período a uma temperatura mínima de 85 graus Celsius. Então, também é uma temperatura mínima. Hoje a gente encontra aí no mercado, né, indústrias que trabalham com temperatura de 85 a 95 graus para realmente esterilizar aí os equipamentos. Então, e essa água precisa ser renovada pelo menos 2 vezes ao dia, ou se por uma inspeção visual, né, ver ali uma latatura ou já está na hora de trocar, é uma água que demanda
uma troca, e também é uma água que eu não consigo reaproveitar neste processo. A gente vai ver mais para frente como eu posso recuperar a energia dessa água que eu vou descartar. E na higienização, né, é uma exigência com base na garantia da segurança alimentar, que os resíduos solúveis em água e parte da carga microbiana deve ser removida com uma água, né, temperatura aí de 45 a 55 graus. Hoje a gente encontra, né, a maioria das unidades trabalha com essa água em torno de 60 graus. Não muito menor, nem muito maior, exatamente para evitar queimar a gordura, né, na parede, queimar a gordura no ambiente, e também uma temperatura muito baixa não vai dissolver essa gordura e continua sujo. Então, o ideal é manter ali em torno de 55 a 60. Mas veja que também é um processo que demanda de uma determinada precisão, né, no controle dessa temperatura, porque qualquer oscilação vai impactar na qualidade da minha limpeza e pode prejudicar um lote de fabricação, pode prejudicar algum lote que tem algum micro-organismo que pode causar dano, né, ao consumo humano. Então, são 3 processos que não fazem parte, assim, diretamente, né, do processo do abate, mas que tem papel fundamental para garantir a qualidade do produto final. Então, aqui eu trouxe uma foto, né, de um dos nossos clientes, né, eu pedi autorização aí, de como que é, né, feito. Então, como a gente pode fazer isso de forma eficiente? Então, essas são as pias, né, os tanques de esterilização, os potes, onde a gente precisa ter água entre 82 e 95 graus. Só que hoje, nesse caso aqui específico, é feita uma mistura, né? Eu tenho uma válvula de vapor e uma válvula de água, onde o operador vai abrindo um pouquinho cada um, como se fosse um chuveiro, né? Que a gente vai regulando ali a temperatura. Então, eu não tenho nenhuma precisão, né, da temperatura que está esse ambiente, né, essa água. E vamos supor que esteja um dia muito quente, né, aquele vapor e tudo mais. Então, às vezes o operador acha que já está numa temperatura, só que está numa temperatura mais baixa do que manda, né, a legislação. Então, é um risco em potencial essa falta de controle dessa realmente temperatura que está ali esterilizando as facas. Na higienização, a mesma coisa, né? Eu posso ter ali um aquecimento através de uma mistura local, porém, por mais que a mistura local é uma forma viável, né, da gente fazer o aquecimento de água, eu preciso garantir a temperatura. Então, eu não posso deixar essa função tão importante ao um operador, porque eu não sei como é que está o dia dele, como é que está a sensibilidade dele com essa questão da temperatura, né? Tem dias que ele pode estar mais atento a isso, tem dias que não. Então, é difícil a gente ter esse controle a olho, né? Então, por isso que é sempre bom a gente garantir que o processo da geração dessa água é eficiente e vai ser estável, vai manter sempre a água à mesma temperatura, independente do consumo que eu estou tendo no dia, independente do humor do operador que está ali manuseando os instrumentos, né? Então, isso eu garanto qualidade o tempo todo, né? Por todo o processo. Então, a gente sugere, né, a utilização de uma central de água quente. Ela pode ser uma forte aliada aí para a manutenção dessa temperatura e controle e precisão de que eu vou atender as normas, né? Então, eu consigo garantir o mesmo set point, a mesma temperatura em todos os potes, em todos os pontos de uso, em todas as mangueiras que estão lavando ali os ambientes. Eu também consigo manter a temperatura de um anel de recirculação, porque a gente entende que tem momentos de parada, né? Nem sempre eu estou consumindo essa água. Então, se eu deixo uma água parada na tubulação, primeiro, eu posso perder energia para o ambiente e eu também posso ter ali uma proliferação de bactérias pelo fato da água estar parada.
Então, se eu mantenho esse anel em uma recirculação, mantendo a sua temperatura, eu garanto que na hora que eu voltar o meu processo, eu tenho água na temperatura correta instantaneamente. Eu também evito a contaminação dessa água com a água da caldeira. Então, a água da caldeira ela é preparada para a caldeira, né? Então, eu tenho ali alguns tratamentos químicos dessa água, e que nem sempre podem ser compatíveis com aplicação direto no produto que vai ser consumido, né? Então, ao misturar a água fria com o vapor, eu misturei as propriedades químicas de cada um, né? E isso pode passar também para as facas. E aí a faca vai estar em contato com a carne, né? Com os ossos e tudo mais, e pode passar também. E aí a gente pode ter um risco aí de contaminação. E já numa central de água quente, a gente faz esse aquecimento de forma indireta. Então, o vapor, ele não entra em contato com a água que está sendo utilizada ali nos potes e nas mangueiras. E também, como eu comentei, a gente tem a possibilidade de recuperar a energia da água que eu estou descartando, que está a alta temperatura, para o pré-aquecimento da nova água que vai ser consumida, né? Para renovar a que está sendo descartada. E com isso eu reduzo também o consumo do vapor vivo, do vapor que eu estou gerando na minha caldeira. Então eu consigo também desafogar um pouco, né, a minha necessidade ali de vapor. Aqui um exemplo, né? Então, eu tenho água sendo distribuída a 90 graus, né, a cada ponto de consumo, e essa água sendo descartada. Então, assim que ela é descartada, ela passa por um trocador de calor, tá? E nesse mesmo trocador, eu entro ali com minha água nova que está sendo tratada, onde ela vai ganhar uma determinada temperatura, para então ir para a central de água quente, terminar o aquecimento antes de ser distribuída. E aí sim eu posso descartar essa água numa temperatura aceitável, sem prejudicar o nosso meio ambiente. Então, algumas recomendações para a central de água quente. Então, nós recomendamos que seja feito um sistema de aquecimento individual por processo, ou seja, cada um dedicado a cada processo, já que nós temos diferentes consumos de água, né, diferente vazão, diferente set point, então em alguns momentos, quando o meu set point é mais baixo, como eu dimensionei, se eu tivesse dimensionado um sistema para atender todos os pontos, né, de consumo, ele estaria superdimensionado, porque eu vou ter que dimensionar para aquecer água até 95 graus. Só que em alguns momentos eu vou ter que aquecer água somente para 45. E aí essa redução de set point, ela vai fazer com que o meu sistema, que é único, né, se fosse único, fique superdimensionado, ou então se eu dimensiono para uma temperatura mais baixa e quero aquecer mais essa água, meu sistema pode estar subdimensionado. Então, você vai ter uma central, mas em alguns momentos de alguns processos, a gente pode não ter ali um controle preciso e efetivo da temperatura. Além disso, nós temos também diferentes pressões de operação. Então, para higienização, normalmente se trabalha com pressões mais altas para aproveitar a ação mecânica, né, da água para remover as sujidades dos pisos, das paredes. E essa mesma pressão alta eu não posso usar para alimentar os meus potes, senão eu posso queimar algum operário, né, algum colaborador que está ali, porque essa água, né, pode espirrar a 90 graus, então é um alto risco. Então, são pressões diferentes. E aí, cada sistema, né, vai estar dimensionado para aquela determinada pressão de operação. Então, também nós tivemos alguns webinários anteriores, e um deles foram boas práticas no sistema de aquecimento. E lá a gente fala também alguns cuidados que a gente pode ter nesses sistemas para garantir ali a melhor precisão, né, e melhor controle de temperatura da água que vai ser consumida. Então, eu não vou tratar disso aqui, porque, como vocês viram, é o tema de um webinário próprio. Então, se eu fosse começar a falar, a gente perderia o tempo. Então, se alguém tiver interesse nessas boas práticas, a gente pode mandar o link aí para vocês visualizarem novamente esse webinário. Agora, pensando nos digestores, que seria o subproduto, né?
Então, nos digestores, são processados os resíduos dos abatedouros e frigoríficos através da injeção de vapor na camisa e no eixo do digestor, propiciando a separação entre as fases sólida, água, né, e sebo, após o cozimento. Então, fica aquela massa dentro do digestor, realmente cozinhando, até que, em geral, aí 50% daquela massa seja evaporada e aí a gente possa continuar a produção do nosso subproduto, né, a produção aí de farinha. Então, nós temos 2 tipos de digestores, né, que a gente encontra aí nas unidades. Um deles é o digestor por batelada. Então, eu posso ter aqui múltiplos cozinhadores e cada processo é feito, né, manualmente. Então, eu tenho ali a alimentação dos cozinhadores, aí depois eu tenho a remoção, né, da massa para o tanque intermediário, e aí para o decantador, e aí para a secagem, né? Então, são processos bem marcados, e também depende ali de um operador, né? Sentir se já fritou o suficiente, né? Se já está no momento certo de passar para o próximo processo. E temos também o digestor contínuo, onde a gente tem ali um cozinhador central e é um processo automatizado. Então, a produção realmente é contínua, tem ali o seu tempo de residência, né, dentro do digestor, mas é mais contínuo. Então, cada processo está bem marcado, é mais uniforme, né? É um processo realmente mais simples por estar concentrado num equipamento só. Agora, como que eu posso manter o meu processo eficiente? Né? Um ponto que a gente identifica aí em campo é a pressão de utilização do vapor saturado, né, nos digestores por batelada. Então, quanto menor a pressão do vapor, a gente pode ver aqui, né, eu trouxe a tabela do vapor saturado, que conforme a gente reduz a pressão, eu aumento o calor latente, que é a energia utilizada para cozinhar, né, essa massa. Então, se eu reduzo a pressão, eu consigo fornecer mais energia, né, para a mesma carga térmica, para o mesmo processo. Então, consequentemente, se eu reduzo, né, aqui na formulinha do cálculo da vazão de vapor, né, da carga térmica do processo, se eu reduzo o valor do calor latente, não, se eu aumento o valor do calor latente, consequentemente, eu reduzo o meu consumo de vapor vivo para uma mesma carga térmica, para o mesmo calor trocado, a mesma potência, né, que eu estou utilizando ali no meu digestor. Então, nós sugerimos a utilização da válvula redutora de pressão auto-operada, porque ela utiliza o próprio vapor para controlar, né, a pressão do vapor que eu estou alimentando o processo. Então, não requer alimentação externa de ar comprimido, de eletricidade, né? Ela trabalha realmente se autorregulando. Então, ela vai garantir uma estabilidade, por mais que ela receba a pressão do vapor, né, com algumas oscilações em função ali da geração, né, do vapor e alguns problemas na distribuição, eu vou garantir que, após a minha válvula redutora, eu vou sempre ter uma pressão num determinado valor. E isso é estável, então eu consigo garantir uma vida útil do digestor, né? Eu consigo melhorar o processo porque eu vou ter menos oscilações diretamente ali no processo, né, de cozinhar aquela massa dentro do digestor, né? Só que um ponto que a gente precisa observar, né, e ter bastante cautela na hora de reduzir a pressão, é redimensionar toda a tubulação após essa válvula. Porque assim que a gente pode ver aqui também, né, na tabela, que conforme eu reduzo a pressão, eu aumento o volume específico do vapor saturado. E com isso eu vou ter que aumentar também o diâmetro de tubulação e acessórios de linha após a redutora de pressão. Então, esse é um cuidado que tem que ter, né? Não basta só instalar a válvula, mas sim é preciso redimensionar toda a tubulação. Nós já vimos bastante problemas em campo onde não foi feita essa adequação, tá? E aí a gente pode ter excesso de velocidade, e isso pode trazer alguns danos.
mas readequando o diâmetro, a gente consegue operar de forma bem eficiente com uma estabilidade. Outro ponto que nos chama muita atenção é a questão da drenagem, né, do condensado que é formado após, né, a transferência de energia, né, a condensação do vapor. Então, quando um sistema de drenagem não é eficiente, ou quando a gente não utiliza o tipo de purgador correto para aquela aplicação, a gente pode trazer danos ao próprio digestor e ao processo. Então, eu posso ter alagamento, né, acúmulo de condensado dentro do digestor, porque o meu purgador não está dando conta de remover esse condensado, e aí conforme eu substituo o volume interno, que deveria estar ocupado por vapor, eu substituo por água, eu caio drasticamente a minha taxa de transferência de energia, porque aí eu estou usando somente o calor sensível do condensado e não o calor latente do vapor saturado. E aí, com isso, você prejudica o desempenho do digestor, né? O tempo que vai estar lá, se chegou no ponto certo ou se não. Então, a drenagem, ela tem um papel fundamental para que o digestor opere, né, continuamente e mantenha sua eficiência por todo o processo. Então, a nossa recomendação é que se utilize um purgador tipo boia, né, considerando aí uma drenagem individual por digestor, para que a operação de um digestor não impacte, né, numa contrapressão e na drenagem do outro, e com um eliminador de ar integrado. Tá? Além disso, não basta só escolher o purgador correto, eles têm que estar corretamente dimensionado, porque se eu escolho um purgador subdimensionado, ele não vai ter capacidade de expulsar 100%, né, do condensado que está sendo gerado. Então, o que a gente precisa levar em conta? A capacidade dele, né, de condensado que eu vou remover, então, diretamente proporcional ao consumo de vapor daquele digestor, porque todo o vapor que entra eu vou condensar, né, e preciso retirar. Qual é o fator de segurança, né, levando em conta ali um aquecimento inicial, oscilações na carga, né, e um fator crucial no dimensionamento do purgador é a contrapressão na linha de condensado. Então, o purgador, ele opera com um diferencial de pressão. Então, eu preciso ter uma pressão menor na saída e uma pressão maior na entrada para que eu tenha um fluxo, né, do condensado. Agora, quando a minha contrapressão, ou seja, a pressão que eu tenho na linha de retorno, né, ou de acessórios e tudo mais, na saída do purgador é maior do que a pressão, né, na entrada dele, ele não vai operar e ele vai travar, né? Ele não vai conseguir fluir com esse condensado e aí a gente acaba alagando o digestor da mesma forma. Então, nossa recomendação é que para o dimensionamento desses purgadores, para esta aplicação, né, de drenagem de digestores, é que se utilize um fator de segurança 3, ou seja, se o meu consumo real, né, de vapor e de drenagem de condensado vai ser de 500 kg por hora, por exemplo, eu preciso dimensionar um purgador que tenha a capacidade de purgar 1.500, exatamente para suprir qualquer oscilação. Em nenhum momento do processo ele vai ser um gargalo na sua produção. E por fim, né, a recuperação da energia dos gases de exaustão desse digestor. Então, como eu comentei, a gente alimenta, né, o digestor com uma determinada massa, e em torno de 50% dessa massa é evaporada ali enquanto acontece, né, o cozinhamento. Então, esse vapor gerado, ele é enviado para os aerocondensadores, né, e alguns condensadores ecológicos, porém, ele contém muita energia, porque é um vapor e está a alta temperatura. Então, por que não a gente aproveitar essa energia para pré-aquecer a água que vai destinada para higienização, ou para esterilização, ou até mesmo a água que vai para a caldeira? Tá? Então,
Com isso, a gente também tem uma redução do consumo de vapor vivo nos processos de abate. Tá? Aqui é um exemplo, né, de um trocador para a recuperação desses gases que a gente forneceu há alguns anos. Tá? E aqui um esqueminha, né, de onde que ele seria instalado. O dimensionamento, né, desse trocador, ele tem algumas variáveis e alguns cuidados que a gente precisa tomar, só que é uma recuperação de energia. Então, quanto mais energia eu recuperar desse processo, maior vai ser o trocador necessário, tá? Então, por isso que a gente precisa avaliar realmente caso a caso, né, qual é a água disponível ali no local para a gente recuperar a energia, porque não adianta de nada eu colocar um trocador e não ter água passando, né? Então, é algo que realmente a gente precisa avaliar caso a caso e tem que estar bem dimensionado para eu também não gerar nenhuma perda de carga excessiva e nenhuma contrapressão que possa prejudicar o funcionamento do meu digestor, tá bom? Mas é uma grande oportunidade, né? Eu tenho realmente muita energia sendo dissipada. E para finalizar, né, vamos retomar aí alguns assuntos. Então, relembrando, os acessórios de linha, né, são fundamentais aí para o bom funcionamento da caldeira. Então, são equipamentos aparentemente simples, mas que fazem toda a diferença aí ao longo, né, da operação do nosso sistema. Considerar um cabeçote desaerador, né, com oportunidade de recuperação de energia do vapor que é eliminado no vente. Temos também a oportunidade de recuperação de energia da água de descarte de nível, né, do controle dos sólidos totais, para pré-aquecer a água que eu vou repor, né, na minha caldeira. Centrais de água quente para alimentação dos processos de esterilização, higienização e a barreira sanitária. Também com oportunidade de recuperação de energia da água que é descartada desses processos. A redução de pressão do vapor, né, para consumo nos digestores de batelada. E o dimensionamento adequado dos sistemas de drenagem dos digestores. Então, como eu mencionei no começo da apresentação, né, e também a recuperação de energia dos gases de exaustão dos digestores. Então, como eu comentei no começo da apresentação, nós temos um processo, né, de auditoria energética. Então, a gente pode, junto com vocês, né, acompanhar toda a planta, fazer auditoria energética e indicar, né, quais são os pontos que mais necessitam manutenção, reavaliar o dimensionamento dos purgadores, né, verificar se a distribuição do vapor está sendo feita conforme, né, as boas práticas, de forma eficiente e otimizada. Então, todo esse processo, né, de auditoria energética, a gente tem feito com bastante intensidade nos nossos clientes e tem trazido muito retorno, né, não só de recuperação de energia, mas também por uma falta de manutenção, estava se perdendo muita energia. Então, fazendo essa correção da linha, a gente consegue manter a planta toda operando com segurança, com eficiência e garantindo, né, que o custo ali realmente é o mínimo necessário e não está tendo nenhum custo excessivo com perdas de vapor, né, vazamento de purgador e tal. Então, quem tiver aí o interesse pode nos consultar. Como vocês viram, nós temos uma equipe bem distribuída aí pelo território nacional, e aí podemos estar, né, agendando essa auditoria energética para auxiliar a ter uma planta cada vez mais eficiente. Acho que cumpri minha meta, não tomei muito tempo de vocês, né, além do planejado. Gostaria de agradecer a todos, eu sei que hoje é feriado né? Aqui em São Paulo a gente acabou antecipando esse feriado, então hoje é dia útil, mas agradeço realmente o tempo dedicado a nos ouvir e conhecer um pouquinho aí do processo junto conosco. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem nos mandar aí na pesquisa de satisfação e a gente responde o mais rápido possível, né? Então, o que precisarem, estamos aqui à disposição. Muito Roberta, obrigada. muito obrigado aí pela participação, muito obrigado aí pela explanação.
E a gente vai fazer o seguinte, é que a gente já é quase meio-dia, a gente responde essas perguntas que o pessoal perguntou por e-mail. Então, todo mundo que fez pergunta, aqui a Denise, o Eduardo, o Mauro, podem, se vocês tiverem interesse de fazer de novo na pesquisa de satisfação, ou se vocês tiverem interesse em fazer outra pergunta, fiquem à vontade, tá, pessoal? E a gente vai fazer essas perguntas que já fizeram aqui no campo de perguntas, a gente manda por e-mail para vocês, tá? Roberta, de novo, muito obrigado. E Eu que espero que todos aí agradeço. tenham um bom final de semana, um bom final da semana aí. E é isso aí, gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau, Rô.